Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, Patrick chegou. Jogador que chega aparentemente como penúltimo reforço dessa janela, né? Porque ainda tem a chegada do Tobias Figueiredo, que ainda vai ser anunciado. O Patrick é uma peça que ainda gera muitas controvérsias, tanto do entendimento tático quanto da real contribuição que a gente pode ter do Patrick. E eu vejo muitos comentários no sentido de: putz, Thiago, mas o Patrick foi bem há anos atrás, sim. Foi bem há anos atrás. E é por isso que ele tá aqui. A gente precisa entender que, não de maneira pejorativa, muito pelo contrário, um desafio esportivo que eu acho que precisa ser levado muito a sério. O Atlético de 2025 é um clube para recuperar jogadores. O Atlético de 2025 ele abre a porta para quem quer chegar no clube e realcançar sua melhor versão. É para isso que o Patrick tá aqui. A gente não traz um jogador no auge. E se você pegar toda a janela do Atlético, talvez a gente tenha trazido um jogador no auge, que foi o Luiz Fernando. O resto, todos os outros jogadores tiveram momentos melhores em outros clubes na carreira, bem antes de chegar no Atlético. Ou não alcançaram esse posto, como é o caso do Leozinho, como é o caso do Isaac. O Atlético não vai contratar jogador em alta. Primeiro de tudo, porque o contexto não permite um contexto de Série B. E segundo, que eu acho que precisa deixar muito claro: o Atlético não tem esse perfil de ser um clube comprador. O mercado separa muito bem clube revelador, clube comprador. O Atlético é um clube revelador. Ah, Thiago, mas isso transforma o Atlético num balcão de negócios. Você precisa de negócios para sobreviver dentro da realidade do futebol brasileiro, o que não impede você de investir de maneira relevante no seu time. E volto a dizer, o Patrick, para mim, para um cenário de Série B, é um investimento relevante. Se você pegar os outros 19 times de Série B, eles podem ter até um ponto ou outro melhor, em momento melhor do que o Patrick. Mas teto melhor que o Patrick, nenhum. Já ter mostrado tanta capacidade que nem o Patrick, nenhum. Mostrar habilidade, capacidade de jogo curto, capacidade de pisar na área, versatilidade no ataque, nenhum. Ah, Thiago, mas por que esse Patrick não foi relevante na temporada passada no Santos? Não sei. E nem você sabe. Porque, primeiro de tudo, ninguém conhece o Patrick. E segundo, cara, contextos e contextos. Futebol brasileiro ele é muito plural pra gente tentar imaginar que o contexto que o cara se deu bem num clube vai ser o mesmo que ele se deu mal no outro clube. Talvez o contexto que ele tenha se dado bem no Inter, no São Paulo, seja muito mais próximo ao contexto atual do Atlético do que foi do Santos da temporada passada. Contexto político, contexto tático. Vocês já pararam pra pensar nisso? Será que o modelo de jogo do Fábio Carille pedia um ponta, um atacante ali de lado de campo com as características do Patrick? Um jogador que não é esse cara do bate-volta, bate-volta, bate-volta? Que em muitos momentos é um jogador de jogo mais curto, é um jogador de jogo mais associativo, é um jogador de decisões mais rápidas ali, por isso precisa estar mais perto do gol? Será que o jogo de transição do Fábio Carille, que tomou conta do Santos na temporada passada toda, não faria mais sentido para jogadores de outro perfil que tem mais capacidade de atacar espaço, como o Otero e o Guilherme? Eu acho que são esses pensamentos que a gente tem que ter. Será que pro jogo do Barbieri, que é o jogo mais de ocupação no campo ofensivo, que é um jogo de muita utilização do lado do campo, que é o jogo de confronto direto dos pontas contra os laterais adversários, um jogo que você precisa ter muita gente no campo ofensivo, o Patrick não se encaixa? Não é algo próximo ao que o Patrick viveu nos seus momentos de São Paulo, de Internacional? Eu acredito que sim. Então, estilo de jogo direciona muito o sucesso ou fracasso do jogador. Estilo de jogo direciona muitos caminhos que o jogador ele tende a seguir. E eu acho que, não vou nem falar que no Atlético ele tem os caminhos perfeitos, mas no Santos, aí sim eu posso falar que ele passou longe de ter minimamente os caminhos ideais para ser o jogador que a gente imagina que ele pode vir a ser. Então acho que o primeiro ponto de entendimento é esse. É um jogador que estava num contexto tático ruim para ele. É um jogador que estava num contexto tático insuficiente para ele. Beleza? Aí tem outro ponto.
Aí tem outro ponto que eu acho que é muito importante, é elenco. Se a gente tá cobrando eh, elenco, a gente precisa reconhecer que a vinda do Patrick é significativa. Vamos pensar só do meio pra frente? Numa posição central, Juliano, Zapelli e João Cruz. Aí os pontas, né, em geral, entre ponta direita e ponta esquerda. Você tem Leozinho, você tem Velasco e você tem Luiz, mais como pontas direitas. Aí você tem Isaac, agora você tem Patrick, você tem a possibilidade até do Léo Derrick jogar por ali, mais como um ponta, mais como pontas esquerdas, assim, né? Aí no comando de ataque, você tem a opção do Babi, você tem Mastriani, você tem Allan Kardec, o próprio Arriagada flutua ali. E eu não tô falando que todos têm nível pra representar um Atlético numa Série B, mas quando você tem o Isaac, que é um grandioso ponto de interrogação, um ponto de interrogação que promete muito, um ponto de interrogação que tecnicamente, assim, tem uma grande expectativa sobre ele, mas ainda é um ponto de interrogação, a chegada do Patrick é pra te trazer um pouquinho mais de certeza. Porque eu acho que no atual momento, tanto o Patrick quanto o Isaac são inconstantes, são dúvidas. Mas aí a gente vai naquela história que a gente falou no começo do vídeo. Em questão de teto, em questão de já ter mostrado bola, em questão de já ter mostrado capacidade de futebol. Puta, velho. Cara, são jogadores que eu acredito que podem dar uma resposta muito legal. São jogadores que, tanto o Isaac quanto o Patrick, mas a maturidade do Patrick pode ser até importante para a juventude do Isaac, sabe? Então, ter elenco é fundamental. Ter peças pro Barbieri mexer no time é fundamental. Até você pensando na versatilidade do Patrick. O Patrick pode ser um reforço pra ponta, mas pode jogar por dentro. O Patrick pode ser um reforço pra ponta, mas sei lá, numa alternativa tática, é um ponta que traz o jogo pra dentro pra você ter o Léo Derrick atacando o corredor. Então você ignorar essa possibilidade do Atlético dar uma encorpada num grupo que tem um difícil desafio de subir pra primeira divisão, acho que, cara, é fechar os olhos pra necessidade da temporada. Então, que seja muito bem-vindo o Patrick, que consiga retomar a grande fase que viveu no São Paulo, a grande fase que viveu no Internacional. É um jogador de qualidade, é um jogador de muita habilidade. Pode parecer que não, até pelo jeitão dele, mas é um jogador de muita habilidade e espero que se encontre no Atlético. Ah, Thiago, você garante que ele vai jogar bem? Eu não tenho como garantir isso, não é exercício de futurologia. Mas a gente enxerga cenários. Volto a dizer, pra mim, o modelo de jogo do Carille não valorizava Patrick, não valorizava Juliano. O modelo de jogo do Barbieri valoriza muito mais. E mais do que isso, alternativas. Alternativas. Patrick, por exemplo, é um cara que eu vejo decidindo um jogo. Patrick é um cara que eu vejo, sei lá, marcando um gol fora de casa contra o Vila Nova, o Atlético ganhando o jogo e se mantendo na liderança da segunda divisão. Agora ele vai ter que se provar dentro de campo absolutamente igual a todos os outros jogadores. Valeu, meu povo? Tamo junto, é nóis.